Em seguida, eu ia falar, o sétimo filme da jornada é o Match Point, né? O sétimo filme da nossa jornada. O Woody Allen é o Match Point, né? O Match Point de 2005, que, para quem não sabe, ó, já estou falando, tem na Prime Video, tem na Globoplay e tem no Telecine. Então, e outros canais. Então vocês botam lá o Just Watch para saber onde é que tem. Então o Match Point tem todos esses. E a minha relação com o Match Point é muito curiosa, porque quando o filme foi lançado, eu detestei o filme. Eu me senti, hoje eu me sinto, talvez como os críticos de cinema se sentiram quando o Woody Allen lançou Interiores, porque esperava o Woody Allen vinha de uma sequência de filmes muito engraçados, e eu esperava outro filme engraçado do Woody Allen. E assim como no Interiores, né, as pessoas, os críticos, o público esperavam que o Woody Allen fizesse rir, né, com Interiores ele não fez. E o Match Point é a mesma coisa. Eu fui ver, infelizmente, com uma expectativa errada, né, de que o filme me faria rir. E eu vou até pegar aqui a minha crítica do que eu escrevi e que eu publiquei na época no críticos.com e está aqui no Revisão Crítica, que é o seguinte, onde é que ela está? Deixa eu achar. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, eu na época, quando eu escrevi sobre ele, sobre o Match Point, página 45, eu não gostei nada do filme, eu fui muito pesado. Hoje, relendo esse trecho, esse texto, eu me envergonho até, de certa forma. Mas quando eu lancei esse livro, o que é esse livro, Revisão Crítica? É um balanço, né, dos meus primeiros 25 anos de crítica de cinema, em que eu publico 80 das minhas críticas, uma seleção de 80 críticas, e faço a crítica da crítica, né? Ou seja, para mostrar como, não só como funciona a cabeça de um crítico, né, os critérios, como a nossa percepção dos filmes muda, né? Então, o que eu escrevi aqui, né, em relação à crítica da crítica, né? Eu falei que esta crítica é o melhor exemplo de como, com o tempo, o crítico pode mudar sua opinião sobre determinado filme. Talvez por conta da imensa expectativa que eu tinha, acabei não gostando de Match Point na ocasião do lançamento. Anos depois de estudar toda a obra do Woody Allen para o curso que eu preparei sobre ele, e de rever o filme algumas vezes, eu posso afirmar que discordo de praticamente tudo que eu escrevi. Tá tudo que eu escrevi aqui nessa crítica, eu discordo. A única coisa que eu concordaria com a crítica, revendo o filme, que eu até revi o filme semana passada, a única coisa que eu concordaria com a crítica, mas que eu não coloquei na crítica, é em relação ao personagem do Jonathan Rhys-Meyers, né, que eu acho um canastrão, né, de marca maior, eu acho ele péssimo. Eu acho que ele quase compromete o filme. Ele é muito ruim. Na minha crítica, eu não tinha mencionado ele. Eu tinha mencionado que, eu falei, percebe-se também a confusão dos atores na hora de tentar encontrar o tom certo para os seus personagens. À exceção da excelente Scarlett Johansson, os demais beiram a caricatura involuntária, com destaque negativo para Emily Mortimer, a ingênua noiva do tenista que é um alpinista social. Então eu citei a Emily Mortimer, mas não citei o Jonathan Rhys-Meyers. Hoje, revendo o filme, a Emily Mortimer nem me incomoda tanto. Agora, o Jonathan Rhys-Meyers continua sem engolir esse cara. Ele é péssimo. Ele é péssimo e a relação dele com a Scarlett Johansson, que deveria ser... Porque a Scarlett Johansson é um vulcão, né? Uma baita atriz e é uma atriz que tem uma presença muito forte e eles não têm química nenhuma, porque ele é muito ruim, né? Você não acredita ali naquela relação, né? Então isso praticamente compromete. Agora, assim, cada vez que eu revejo o Match Point, eu gosto mais do filme. Isso é que é impressionante, né? Cada vez que eu revejo o Match Point, eu gosto mais. Que roteiro bem construído, né? Que história bem construída, a questão da moral, a questão da discussão moral, que é uma coisa que ele levanta muito bem em alguns filmes, né? como no Crimes e Pecados, que eu acho que é uma influência direta, né, para o Match Point, né, depois no Homem Racional também, né, então
esses dilemas morais, e ele aqui trata muito bem, porque o filme é, antes de qualquer coisa, é um filme dramático, mas é um filme de um thriller, né, quase, né, policial, porque você cria, ele cria uma expectativa ali em relação ao que vai acontecer e você fica ali, é totalmente Hitchcockiano, né? Alguém até frisou bem, né? Então, eu acho o Match Point hoje um dos melhores filmes dele. Tá na minha lista aí dos preferidos e que atriz é a Scarlett Johansson, né? Que atriz espetacular. Tem uma curiosidade também sobre esse filme que eu queria falar. Alguém está falando aqui que o Jonathan Rhys-Meyers só é pior que o Timothée Chalamet. O Timothée Chalamet naquele filme de Nova York também, coitado, tá fraco, né? Mas eu acho que nada se compara, talvez na carreira inteira do Woody Allen, a canastrice desse Jonathan Rhys-Meyers. Mas tem um elemento que é interessantíssimo abordar, que até alguém acabou de comentar aqui, a trilha sonora, né? E que chegou por acaso, porque uma gravadora estava lançando uma caixa com CDs do Caruso, né? Do cantor de ópera do Caruso, aquelas gravações originais do Caruso, e o Woody Allen estava pensando o que ele usaria na trilha. Quando surgiu essa oportunidade, ele falou, pô, vou fazer uma trilha basicamente com a ópera do Caruso, que tem uma carga emocional muito forte ali. Então, a gente percebe em certas cenas como essa música do Caruso, a ópera, acentua a carga dramática do filme em diversos momentos. Eu acho espetacular. Mais um exemplo de como o Woody Allen usa muito bem a música, né? Porque não é um Caruso remasterizado, regravado, não, é o Caruso da gravação original, que ainda tem aqueles chiados de LP antigos ali, e isso eu acho, a meu ver, né, a gente sente isso, né, dá uma carga dramática forte ao filme. Então a trilha também, a ambientação em Londres, né, o filme é interessante, né, porque eu falei aqui do Todos Dizem Eu Te Amo, que se passa em Nova York, em Paris e em Veneza, né? Ele quase que inaugura essa fase turística dele, que eu costumo chamar depois. E o Match Point também é muito Londres, né? Tem muito Londres. Aquele apartamento que eles moram, com aquela vista deslumbrante do Thames, né? Então, também é um outro exemplo de filme que ele usa muito bem a locação, que não é Nova York, é a sua locação habitual,